Vem cá, quero falar com você hoje que tem aquela curiosidade sobre cavalo que você nunca teve a resposta. Leonardo vai responder algumas delas hoje para a gente aqui. E se você for atendido hoje, legal. Mas se a sua dúvida não for sanada hoje, deixa ela aí no campo de comentários que na próxima etapa a gente responde. Leonardo, vamos falar hoje sobre mitos e verdades. Vai lá, primeira. Vamos lá. Falo muito que os cavalos de genitálias brancas, né, são mais chatos para domar, para trabalhar. Isso é mito ou é uma verdade, Leonardo? Então, tem algumas situações que a gente vai comentar hoje aqui que, na verdade, algumas não têm uma resposta exata. Mas essa, assim, a gente tem, os antigos falam, né? Essa é o cavalo que tem o branco, não vou falar aqui que é um palavrão, né? Então, não presta, é mais chato e tal. Então, mas aí a gente melhorando essa pergunta, o cavalo tem as genitálias brancas. Então, a região de ânus, de vagina, né, de pênis, toda a região ali próximo, né, da virilha, branco, são cavalos mais chatos. Na verdade, assim, já estudei essas situações, muitas vezes a gente não tem uma definição científica sobre isso, mas temos experiências e normalmente o que os antigos falam a gente tem que dar um pouquinho de razão. Assim, o que se pode dizer disso é que animais que tinham essas áreas de pele branca antigamente na natureza tinham mais dificuldade de camuflagem. E essa dificuldade de camuflagem fazia com que eles se tornassem mais arredios, mais briguentos, né? Então, um cavalo com uma pelagem de pele toda escura, né? Um cavalo sólido, que a gente chama, normalmente tinham mais facilidade de camuflagem. E esses apareciam muito mais, né? Um cavalo que tem a pele branca. E com isso, eles tiveram que aprender a ser mais arredios, a ser mais briguentos, para poder sobreviver, né? E os que sobreviveram mantiveram esse gene, trouxeram esse gene para frente, né? E por experiência, domando, a gente percebe que os cavalos realmente têm genitais brancos, pele mais branca, ou cavalos que têm outras partes do corpo branco que dificultaria a camuflagem, realmente no começo são um pouco mais arredios, um pouco mais difíceis, tá? O que a gente não pode é criar um rótulo dizendo que esses cavalos vão ser ruins. Não. Depois, você conseguindo ganhar a confiança desse cavalo na doma e trabalhando tudo aquilo que a gente vem dizendo, você faz com que esse cavalo consiga entender que ele pode confiar em você e vocês podem fazer um bom trabalho juntos. Mas normalmente no início, realmente, eles colocam um pouquinho mais de dificuldade. Certo. Seguindo essa mesma linha aí de comportamento, os cavalos, né, que dizem que aparece o branco do olho, né, que muitos chamam de olho de porco, eles são mais difíceis para domar? Então, nessa mesma linha, né, assim, alguns estudos que se fazem de comportamento de animais, né, o cavalo que tem os olhos de porco, que se diz na roça, né, você consegue normalmente, olhando para ele, visualizar para onde ele está olhando. Então, assim, existe até um estudo com macacos, chimpanzés, que ele não tem o branco dos olhos, é escuro também. Então, isso facilita a caça, de forma que, assim, que a caça não sabe aonde ele está vendo, porque não tem o branco dos olhos. E aí a gente acabou fazendo uma interpretação e uma ligação para isso com os cavalos também. Então, os cavalos que normalmente têm os olhos, não aparece o branco dos olhos, a gente tem mais dificuldade de ver para onde ele está olhando. E isso faz com que ele tenha mais,
assim, facilidade de repente, fugir de um predador, né? Então, por exemplo, um predador vai atacar um cavalo. Se o predador viu que o cavalo já o enxergou, ou seja, com o olho branco ele vai conseguir mexer e o predador está vendo, o predador vai atacar ele muito mais rápido. E aí eles, nesses casos, precisaram, igual na situação anterior, ter atitudes mais arredias, serem mais briguentos para conseguir sobreviver, né? Então, esse é um dos fundamentos que a gente conseguiu encontrar, mas não sei se é alguma coisa científica, mas agora, por experiência, realmente, os cavalos de olho de porco, como se diz, eles têm mais, eles são mais arredios, sim, são um pouco mais chatos, sim. Uhum. A gente vê muito isso nos próprios cursos de doma, né? Que às vezes, quando tem uns domadores assim mais experientes, eles veem um animal aí com esse olho branco e já ficam, esse cavalo vai dar trabalho, essa coisa toda, né? Então existe realmente esse rótulo, né? Criar um rótulo para esse cavalo. Mas é um pouco de verdade isso. E assim, e outra coisa interessante quando se fala em olhos de cavalo é que assim, os cavalos, alguns cavalos têm o olho mais, como diz, né, mais esbugalhado, maior, mais na lateral da cara. Sem dúvida, esse cavalo também vai ter um ângulo de visão maior do que aquele que tem os olhos de porco. O olho é menos esbugalhado, entendeu? Então, isso faz com que ele tenha que ficar muito mais ligeiro, vamos dizer assim, para conseguir enxergar aquele ângulo de visão que um cavalo com um olho maior tem, né? Então, a gente já estudou aqui que um cavalo tem quase que 360 graus, né, de visão, tem dois pontos cegos, um na frente da fronte e um atrás na linha da cauda, né? E aí, quanto mais lateralizado é esse olho, quanto mais esbugalhado é esse olho, maior o ângulo de visão, né? E aí, bem, a gente nem tinha colocado isso agora na pauta, mas acabei me lembrando de mais uma coisa. São os cavalos que têm a fronte convexa. Então, temos cavalos de fronte côncava, né, que é o cavalo árabe, que tem a frente côncava, e tem os cavalos da frente convexa, né, que é o campulino, lusitano, os moares, né? Então, sem dúvida, essa fronte convexa também vai diminuir esse ângulo de visão. Então, imagina um cavalo que tem a fronte reta e a fronte côncava, ele com certeza vai ter um ângulo de visão maior e uma visão de profundidade maior também do que aquele com a frente convexa. Isso também vai facilitar a visão dele, o que faz com que esse de frente convexa tenha que ser mais... depende um pouco mais de movimentação da cabeça, do pescoço, para conseguir alcançar alguns ângulos de visão. Uhum. Bom, você trabalhou bastante tempo também com ferrageamento, né? Tem uma boa experiência com isso. Com relação aos cavalos de casco de cor branca, você deve ter trabalhado, né? Existe também essa questão. Os cavalos de casco de cor branca, esses cascos são menos resistentes em relação aos cascos escuros? Olha, existem estudos que dizem que não faz diferença, tá? Mas eu discordo um pouco. Todos os cachos, a gente percebe que todos os cachos de cor branca, eles vão ser um pouco mais frágeis, tá? Porque não tem pigmento ali de melanina que vai dar força àquele casco. Então, na minha experiência, eu acho que o casco preto ele é mais resistente que o branco, tá? Apesar de contrariar alguns estudos, tá? Mas em qualquer situação nos cavalos, assim como nós humanos,
essa quantidade de melanina que vai determinar a pelagem desse cavalo, a cor desse casco, ou a cor da pele, e às vezes a cor dos olhos, vai fazer diferença sim. Quanto mais melanina tem, mais protegido está, principalmente em relação, quando a gente fala em relação a sol, né? E no caso de casco, em relação à água, em relação à umidade também. Tá? Outra aqui, Léo. O cavalo pampa, ele é menos resistente do que os cavalos de pelagem totalmente escura? Então, a gente já acabou de falar um pouco disso, né? Então, assim, o cavalo pampa, quando a gente pensa na natureza, ele tinha dificuldade de camuflagem, né? Então, eles eram um alvo mais fácil. E em relação à quantidade de melanina, quanto mais branco ele tiver, né? Quanto mais pele branca, então, assim, às vezes a gente tem cavalos que são brancos, né? O tordilho que ficou branco, o pelo é branco, mas a pele é escura, né? Então, esse não tem problema. Mas quando tem a pele branca, ele vai ter menos resistência ao sol, principalmente os cavalos que estão soltos. E eu me lembro que eu trabalhei num áreas de criação de Appaloosa e a gente teve, em época de muito sol, a gente tinha um gasto a mais porque tinha que passar protetor solar, assim, em nariz, lábio, em volta de olho dos cavalos que tinham a pele branca, né? Por quê? Porque o sol que incidia ali causava lesões, causava hiperkeratose, ficava aquelas crostas. Assim como uma pessoa de pele branca que vai para o sol e não passa protetor solar. É diferente de uma pessoa de pele morena ou de pele negra que vai para o sol, ele vai sofrer muito menos do que aquele de pele muito clara. Tá? Então, assim funciona um pouco com o cavalo também. E às vezes é difícil a pessoa associar a pelagem com a cor da pele, né? Então, como você acabou de falar, às vezes a pessoa, um tordilho, no caso do tordilho, a pelagem dele, no decorrer da idade, ficou esbranquiçada, mas a pele é escura, né? A pele é escura. E aí, quando a gente fala em genitálias ou, né, pele de narina, de lábio, né, a gente percebe até que na hora de montar, quando a gente fala em treinamento, os cavalos que têm a boca preta assam menos com o bridão, né? Os cavalos que têm a narina de couro preto, eles assam menos com o side pull. Tá? Então, todos que têm a boca branca, o nariz branco, eles vão ser mais sensíveis, mais fotossensíveis em relação ao sol e sensíveis no dia a dia também. Essa aqui agora, Leonardo, é bem comum. Acho que todo mundo, quando comprou o primeiro cavalo, ouviu alguém falar isso aqui. Uhum. Não posso lavar um cavalo assim que chego de uma cavalgada. Tenho que esperar pelo menos uns 10 minutos para poder dar o banho nele. Isso é verdade ou é um mito? É verdade. Assim, todas essas situações é importante que a gente tenha bom senso. Então, da mesma forma que a gente ouvia a nossa mãe dizer assim, olha, quando você chegar muito quente, não pode pular na piscina, né? Ou quando você, depois que almoçou, não pode pular na piscina, né? A gente já ouviu isso das nossas mães, né? Uhum. Então, tem um fundo de verdade, porque pode dar um choque térmico. Então, assim, na verdade, você não precisa esperar. Você sempre, o interessante é que sempre que você comece a dar uma ducha, a dar um banho no cavalo, que você comece pelas extremidades, tá? Então, comece pelas mãos, pelos pés e vai subindo para que diminua o risco de choque térmico, tá?
Então, isso aí é verdade, sim. O ideal é que você possa esperar um pouco e que você comece pelas extremidades. Essa aqui, Leonardo. A pelagem da égua muda de cor quando ela está prenha? Sim, sim. A gente pode reparar que toda égua, quando está prenha, ela fica muito mais viçosa, fica mais bonita. Parece que o organismo muda tudo. E, na verdade, muda, porque existe uma relação hormonal muito grande, né? Então, assim, na verdade, não é só com a gestação, né? Então, está muito relacionado à alimentação, está muito relacionado ao sol. Então, por exemplo, você tem uma égua que é preta, você solta ela no sol, ela está mal nutrida, ela vai deixar de ser preta e ficar zanha, né? E aí, se você prende ela um pouco mais e a qualidade da ração é melhor, ela tem a tendência a voltar a cor original. E a gente percebe que as éguas em gestação, claro que em gestação bem nutridas, elas tendem a voltar àquela cor original e a cor se torna mais vistosa, mais bonita, né? Isso é verdade, sim. Os muares são mais inteligentes e espertos que os equinos? Isso é uma pergunta legal, mas depende do prisma que a gente estiver vendo. O prisma de visão humano e o prisma de visão do animal. Então, assim, eu sempre digo aqui que os moares têm o instinto de preservação muito mais aflorado do que o homem. Então, nesse sentido, eles são do que o homem, desculpa, do que os cavalos. Então, os moares têm instinto de preservação muito mais aflorado do que os cavalos, não do que o homem. E no olhar dos animais, né, no prisma, se a gente for pensar nesse sentido, ele sim é mais inteligente, porque ele aprende mais rápido o que não é bom para ele, ele aprende mais rápido como se defender, né? Ele aprende mais rápido o que fazer e o que não fazer. E no caso dos cavalos, eles são muito mais submissos, eles aceitam muito mais situações do que os moares. Então, tem situações, por exemplo, com um cavalo, você consegue, por exemplo, pedir para ele, vou dar um exemplo, pular contigo dentro de um buraco. E ele vai, se você pedir, ele vai, né? Um moar, se ele vê que aquilo ali não é legal, não é bom para ele, ele não vai, esquece, ele vai empacar e não tem o que fazer ali. Então, se você for pensar isso no instinto de preservação, eles são mais inteligentes. Agora, se você pensar nisso num cavalo inteligente, que aceita treinamento, que entende essa parceria com o ser humano, a gente vai entender que o cavalo é mais inteligente, certo? Né? Então, depende muito do momento, da forma que a gente vai pensar nesses animais. Então, assim, o moar, eu brinco também que às vezes ele é covarde, mas não no sentido do covarde de fazer covardia. O covarde, por exemplo, você coloca às vezes uma corda num pé do moar para bloquear ele, e aí ele briga um pouco com você e você insiste, né, naquele bloqueio, ele entende e fala, não, aqui eu não dou conta, então vou esperar para ver o que ele quer. Um cavalo não, às vezes você tem que tomar muito mais cuidado, porque um cavalo, e principalmente eu sempre falo de quando você precisa passar a corda no pé de um cavalo, você nunca amarrar, né? Evitar amarrar, eu evito muito. Então, o cavalo ele vai e se mata, ele vai até se machucar, né? Então, nesse sentido, ele é mais burro do que moar. Então, depende muito da forma que você tá utilizando e está pensando. Então, assim, quando se fala em submissão,
em cabeça boa para treinamento, de aceitar treinamento, os cavalos são muito mais fáceis de entender, né? Os moares demoram um pouco mais, tá? Mas a ideia, né? Voltando agora para tudo aquilo que a gente ensina, é interessante a gente falar que todos os indivíduos são treináveis, né? E aí você precisa ter essa percepção e esse bom senso e principalmente paciência para que você consiga ensinar a cada um individualmente. Alguns vão ter mais facilidade, outros menos, alguns um instinto de preservação muito maior, o que vai dificultar para você e facilitar para ele, né? Mas com calma, com paciência, você consegue reverter isso aí. Essa também é das antigas. Ó. Vamos O lá. cavalo que come milho é mais forte do que o cavalo que come ração. Isso lembrando naquelas pessoas que, eu dou 5 espigas de milho para o meu cavalo, e ele está aí, sadio, forte, a hora que eu preciso. A ração não, deixa o cavalo frouxo. Até que ponto isso é verdade? Verdade ou não, né? Eu acho que isso não é verdade, né? A gente tem aí toda uma classe, né, de veterinários, zootecnistas, agrônomos que trabalham nessas indústrias de ração, trabalham e estudam sobre nutrição e uma ração, claro, uma ração de qualidade, ela vai ter, por isso que já se fala, é uma ração balanceada. O que é esse balanceamento? Ali vai ter toda a quantidade de nutrientes em que se estudou e se descobriu que o cavalo tem necessidade, né? Então, existe um balanceamento de proteínas, de minerais, de todos os elementos que o cavalo precisa. E o milho não, né? O milho é um alimento que o cavalo gosta, é um alimento assim que dá muita energia para o cavalo. Realmente os cavalos ficam com um pelo bonito, ficam fortes, né? O extrato etéreo muito forte, né? Muito carboidrato. Então, talvez seja por isso que as pessoas dizem que o cavalo, né? Os antigos dizem, não, o cavalo que come ração fica frouxo. O que come milho tem energia, porque realmente a energia do milho, que o milho dá, é muita. Mas aí, a gente, voltando para a ração, a gente tem as rações de manutenção, tem as rações para o cavalo atleta, rações de alta performance. E, naturalmente, se um cavalo precisa de alta performance, ele vai ter uma ração com extrato etéreo maior, com mais energia e, naturalmente, mais carboidratos para que você tenha isso, né? Então, essa é a ideia básica para responder essa pergunta. Eu não sou nutricionista, né? Mas é mais ou menos esse o caminho a pensar. Mas eu prefiro dar realmente uma ração balanceada, que eu sei que eu vou estar dando os nutrientes que esse cavalo vai precisar, né, no dia a dia. Tá? Então, assim, é um cavalo que normalmente os antigos dizem, né, que come milho e tal. É um cavalo que, assim, que normalmente estava no pasto, estava se alimentando ali de capim, tinha a vida de um cavalo mais próximo do normal. E o milho normalmente era para dar uma energia a mais daquele cavalo que trabalhava, até porque, quando a gente fala nos antigos, eles utilizavam muito mais os cavalos no dia a dia deles para trabalhar, né? Na parte de tração, na parte de manejo e às vezes usando esse cavalo em áreas que não eram mecanizadas e tal. E realmente o milho dava essa energia a mais. Mas não é verdade. A ração ela vai dar a quantidade necessária dos nutrientes que ele precisa. Claro, uma ração de qualidade e para aquele grupo de indivíduos. Como eu falei, manutenção, tem ração de éguas, vai ter ração de potrinhos, vai ter ração do cavalo atleta, ração de alta performance. Então, vê onde se encaixa aí nesse grupo o seu cavalo e compra a ração
que mais se adequa. Essa aqui você sempre comenta, né, nesse assunto nas redes sociais, né? Mas vamos de novo. Tratar um porco com carinho desde pequeno vai facilitar a doma no futuro? Então, esse é um assunto delicado, porque assim, uma coisa é você tratar ele com carinho, né? Você dá um manejo adequado. E outra coisa é você mimar um potro, né? Então você precisa tratar um cavalo como um cavalo. Você não pode tratar um cavalo como um mascote. Então, aí está exatamente uma coisa que você tem que ter muito bom senso, né? E aí usar isso com moderação. Então, se você tem um cavalo que você trata com carinho, mas que você coloca limites, você coloca diretrizes, que você diz não quando ele faz brincadeiras que você sabe que não são legais, né? Um potro que começa a te pisar o calcanhar, um potro que começa a te morder de brincadeira, um potro que às vezes começa a querer subir em cima de você. Isso são brincadeiras que não são legais. Você precisa limitar isso, né? Cortar, como diz o outro, mal pela raiz. Porque daqui a pouco você vai estar com uma criança de 500 quilos no seu quintal. E aí, quando ele descobrir que ele é mais forte que você, daqui a pouco ele vai te machucar. Tá? Então, nesses casos, de você mimar um cavalo é perigoso. Tá? Agora, você tratar um cavalo com respeito, você tratar um potro com carinho, né? Você fazer carinho no potro, agradar um potro, mas sempre com limite. Tá? E aí é onde que está a maior dificuldade de você ter bom senso, de saber até aonde você pode ir. Tá? Então, as pessoas, às vezes, têm o hábito de tratar um potro igual um cachorro. Não pode fazer, porque cachorro é um predador na natureza, o cavalo é uma presa. As pessoas, às vezes, têm o hábito de dar petiscos por um potro para reforçar algumas situações, né? Então, da cenoura, da torrão de açúcar e tal. Eu não gosto, eu entendo isso como suborno, tá? Então, depende da situação que você vai dar. Então, se está tudo bem, ele fez, está tudo certo, ele fez o que você pediu e tal, você pode dar ali uma cenoura e tudo bem, mas você não pode usar esse artifício para conseguir algo dele, subornando ele. Tá? Então, é um tema interessante, é um tema polêmico, mas já falei isso várias vezes e volto a falar aqui. Os cavalos que se tornaram mais perigosos foram os guachos, ou seja, que perderam a mãe e que você criou no fundo do seu quintal, que deixou de ter medo e deixou de ter respeito por você. Aí, como eu falei, se tornam crianças de 500 quilos. Então, como eu brinco aqui, é o meninão de 18 anos criado pela avó. O dia que você botou ele para trabalhar, o dia que você botou para ajudar, você arrumou um conflito e isso pode se tornar perigoso. É isso aí. Cortar a crina de um cavalo engrossa a musculatura do pescoço, não? Não. Não, isso aí eu posso te falar que é mentira de verdade. Né? Isso aí não tem bom senso, não tem nada. O que acontece, às vezes, é que, assim, quando você corta a crina e que ela começa a crescer e que ela, claro, ela cresce para cima, então parece, como se diz aí, um corte de moicano, né? Que cresce para cima, vai ter a impressão de que o pescoço engrossou. Mas não é, porque a crina cresceu, né? E aí, quantas vezes a gente faz isso e usa isso, o criador de moar, por exemplo, faz muito isso, né?
deixa a crina crescer e depois corta ela em meia lua, ou seja, para parecer que a parte da frente do afogador é mais fino, você consegue desenhar o pescoço de um animal deixando a crina crescer, né? Dependendo da forma como você corta. Então, não fica mais grosso. É uma situação visual que parece que pode ficar mais grosso. Você consegue afinar mais a frente, engrossar mais a parte da saída de pescoço, né? Então, é só uma pressão. Na verdade, não engrossa. Agora, vamos aproveitar essa situação. Alguns criadores e algumas raças têm o hábito de o potrinho nascer e raspar completamente a crina e raspar completamente a cauda do potrinho quando nasce. E aí essa crina, essa cauda vai engrossar, vai nascer com um pelo mais grosso, o que faz com que depois essa crina arrebente menos, fique com a crina mais bonita, mais viçosa, mais grossa. Tá? E aí, alguns criadores, e principalmente algumas raças de cavalo, fazem isso. E realmente é verdade. Isso é verdade. Tá? É isso aí. Tentei fazer isso com o cabelo, mas não deu certo. Raspar. Não, nem eu, nem eu. A pelagem de um cavalo, Léo, indica o seu temperamento, né? Comento que os cavalos negros são mais nervosos e poucos confiáveis. Dizem também que os alazões são teimosos, que os tordilhos são mais temperamentais. Isso tem influência, a pelagem? Nenhuma. Nenhuma influência. Eu conheci cavalos negros muito bons e cavalos negros ruins, cavalos alazãos muito bons, cavalos ruins, e assim como qualquer outro. Tá? Então, assim, às vezes as pessoas rotulam, então vou falar um pouquinho da raça que eu trabalho mais, que é a raça Quarto de Milho. Então, às vezes, por exemplo, tem garanhões que se destacaram em determinada linhagem, né? E aí eles acabam determinando por algum tempo a pelagem que predomina naquela modalidade, por exemplo. Então, vamos dizer, hoje na raça Quarto de Milha, vou dar um exemplo, na apartação. Tá? Então, há algum tempo surgiram garanhões de apartação com a pelagem rosilha, né? E que eram muito bons. E aí as pessoas começaram a utilizar esse garanhão e, naturalmente, ele passou esse gene para frente. Os cavalos... tem muito cavalo rosilho dentro da apartação. Né? Então, aí você vai rotular um cavalo? Não, o cavalo bom de apartação é o rosilho. Não, não é isso. É que, em algum momento, um garanhão rosilho se destacou naquela modalidade e, por isso, hoje, a seleção genética é feita pelo homem, né? Então, a gente acaba direcionando mais aquilo. Né? Então, acaba acontecendo isso. Uma coisa que aconteceu com algumas raças que eu não concordo, e na verdade o resultado disso a gente viu que não deu tão certo, principalmente quando você seleciona primeiro pela cor e depois pela função. Né? Aqui, quando eu falei do rosilho, eu falei diferente. O cavalo era muito bom de apartação e, por acaso, ele era rosilho e acabou levando esse gene à frente. Né? Então, só para explicar, eu dei um exemplo. Mas uma coisa que aconteceu, por exemplo, foi criada uma raça pampa no Brasil. Quer dizer, então, pampa não é raça, pampa para mim é pelagem. Né? Então, e alguns anos atrás também, a raça pente, algumas pessoas iam nos Estados Unidos e escolhiam cavalos por conta da pelagem, a pelagem mais bonita. O cavalo que era homozigoto. Então, iam lá nos Estados Unidos e traziam o homozigoto. Tá, muito bem, a pelagem é bonita, ele coloca pampa de preto,
ele tem não sei quantos % de porcentagem dos filhos dele nascem com olho azul, legal, isso é bacana. Mas o que ele fez? Você selecionou através da função dele, e o resto do corpo, os aprumos eram legais e tal. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, às vezes, com essa seleção, né? Então, você tem que selecionar por função, forma e função, tá? Então, o cavalo tem uma boa forma, ou seja, uma boa morfologia, uma boa conformação, e ele trabalha bem, legal. E aí, ainda tem outra situação, que é comportamento. E ainda tem aptidão. Bem, se a gente coloca forma, função, comportamento, aptidão, está tudo incluso? Pô, se ele for um cavalo de uma cor que eu prefiro, melhor. Agora, eu não posso primeiro escolher a cor para depois vir o resto, tá? Então, isso aí, para mim, é uma mentira, tá? Então, a gente tem cavalos de todas as pelagens que são realmente muito bons, tá? Hoje, uma das linhagens de rédeas que aparece no mundo são cavalos de cara branca, dos olhos azuis, a linhagem Gunner, que a gente chama, né? O Coronel Smoking Gun, que apareceu lá atrás, que era um pente, que também era registrado no quarto de milha, que foi registrado no quarto de milha, que na verdade ele era quarto de milha, mas por conta da pelagem, que antigamente a raça quarto de milha e a American Quarter Horse não aceitava cavalos pintados na raça. Então, esse cavalo aí, o Gunner, acabou fazendo uma revolução mundial, de forma que, quando a gente pensa naquilo tudo que a gente já falou aqui antes, de que o cavalo de pele branca, o cavalo de genitais branco não é legal, isso aí tudo cai por terra nesse sentido. Porque, claro que tem outras linhagens muito boas, mas a linhagem Gunner, os mascarados, os olhos azuis, das pernas brancas, do rabo branco, tem destaque também, né? Então, é legal, de tudo que a gente está falando aqui, algumas coisas são verdades absolutas, outras são mentiras absolutas também, mas quando a gente fala em biologia, às vezes 2 mais 2 são 5, né? Então, biologia não é matemática. A gente tem aí exceções, né? E tudo pode acontecer, tá? Mas nesse sentido, quando aí você falou que como que é o preto, repete para mim, por favor. Cavalo negro, o temperamento dele, ele é menos confiável, eles são mais nervosos. E os alazões são mais teimosos e os tordilhos mais temperamentais, agitados, ansiosos. Então, não, isso aí eu posso dizer que é mentira. Isso aí não tem nada a ver. Isso pode ser um dito popular. Assim como, por exemplo, há muitos anos atrás, se dizia que o cavalo do pé esquerdo branco era bom, né? Então, no Nordeste, eles gostavam muito do cavalo do pé esquerdo branco. Eu também não acredito. Então, deve ter acontecido algumas coincidências em algum momento que alguns cavalos do pé esquerdo branco estavam indo bem na modalidade, principalmente vaquejado, e com isso as pessoas começaram a acreditar que só os do pé esquerdo branco eram bons. E isso não é verdade. Vão ter outros cavalos bons também. Isso aqui é uma coisa interessante que eu lembrei agora. Que eu não tenho um estudo exatamente para falar sobre isso, mas falando em rédeas, alguns treinadores de rédeas relacionam equilíbrio de cavalo a posicionamento dos redemoinhos. Então, os redeiros, eles gostam dos cavalos que têm os redemoinhos bem na nuca, eles precisam ser simétricos na parte dorsal, ou seja, em cima e não na parte ventral, e no terço anterior do pescoço. Tá aqui. Então, a Catarina me ajudou aqui.
Então, assim, ó, então, zootecnicamente falando, que a gente vai fazer resenha, então a gente tem o pescoço no bordo dorsal e o bordo ventral. Terço anterior, terço médio e terço anterior. Eles gostam dos cavalos que têm os redemoinhos aqui, ó, no terço anterior, no bordo dorsal do pescoço. Não pode ter um aqui e um aqui, por exemplo. Eles têm que ser simétricos, tá? E aí existe um estudo, né, que diz que os cavalos que têm redemoinhos simétricos são cavalos mais equilibrados, são cavalos mais habilidosos. E isso, inclusive, muitas vezes é um quesito que faz parte da escolha de um cavalo. Então, normalmente, um treinador que acredita nisso, se vai num cavalo para o leilão, ele quer antes de... Claro, ele vai primeiro ver toda aquela situação de forma, função, atitude, linhagem, né? E vai também, ele quer olhar onde estão esses redemoinhos, tá? E isso é uma coisa que eu ainda não tenho uma experiência para te falar se isso é mito ou verdade, tá? Eu já li um pouco sobre isso, inclusive os redemoinhos na cara. Então, os redemoinhos, normalmente na linha dos olhos, são cavalos bons, assim, de temperamento tranquilo. Diz que os cavalos com os redemoinhos abaixo da linha dos olhos, então, na linha dos olhos, abaixo da linha dos olhos, são cavalos lerdos, e acima da linha dos olhos são cavalos que são rápidos, são ligeiros, são mais sanguíneos, tá? Mas eu não tenho experiência nesse sentido. Mas eu sei que, assim, treinadores que têm muito prestígio fazem essa escolha dessa forma, na modalidade de rédeas, tá? Então, é um assunto interessante que provavelmente já tem gente aí melhorando esses estudos e comprovando, né? Isso aí é importante que tenha comprovação científica. Mas é legal isso aí. Bom, para você se você já teve a sua curiosidade aí sanada, legal. Se não teve, deixa na observação, que nós vamos continuar nisso. Tem muitas outras perguntas aqui que vão ser respondidas numa segunda etapa. Tá legal? Se gostou, dá um like aí. E espera a gente na próxima quarta-feira. Com certeza essa continuação vai estar lá. Certo, Léo? É isso aí. Bem, pessoal, se você gostou do vídeo, deixa aí o seu like. Isso é um assunto interessante. A gente tem ainda muitos mitos e verdades para conversar com vocês, né? Dar a nossa opinião sobre isso, mas é claro que a opinião de vocês é importante. Deixa aí a sua opinião, deixa a sua sugestão para os próximos capítulos, né? Então a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Pessoal, muito obrigado. Até a próxima. Tamo junto. Valeu.